amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. A gente vai corrigir, as atividades que ficaram pendentes. Primeiramente, vamos corrigir sobre o Ceará no segundo reinado e as secas. A gente viu, na página 120, essa questão aqui embaixo, as duas questões aqui embaixo, que a primeira tá perguntando a que a imagem aqui se refere, E se vocês lerem a legenda, vocês vão entender que a imagem, ela tá retratando o drama dos nordestinos que precisam abandonar suas casas para fugir da seca, certo? Então, é isso que está sendo retratado aqui nessa imagem, tá? E aqui na segunda questão, pergunta qual a intenção do artista, ao produzir tal obra. É mostrar o quanto a seca maltrata os nordestinos, certo? Essa foi a intenção dele, Tanto que você vê aqui que as pessoas estão bem maltratadas, E tentou trazer esse drama na imagem, certo? Indo para a página 122, a gente tem aqui essas duas questões também, a questão de reflexão e ação. E a primeira diz: a riqueza que o algodão produziu beneficiou a maioria dos cearenses e nordestinos? Explique, Então, ela beneficiou principalmente os grandes, e pequenos proprietários de terra, pois produziam em grande quantidade. Então, ele beneficiou mais, os grandes e pequenos proprietários, certo? Na 2, você já viveu em período de seca? Já ouviu seus pais ou familiares falarem sobre alguma seca no Ceará? O que você sabe sobre as secas do Nordeste? Mas o que é seca? Então, que é mais para a gente refletir, Mas respondendo a última pergunta, o que é seca, Dizendo que a seca ela é um fenômeno natural decorrente da falta de chuva, certo? Continuando, aqui na página 123, a gente tem mais duas questões, que é sobre história no dia a dia. E aqui diz o seguinte: pense e responda. Como fica o clima de uma cidade, a paisagem e os animais do sertão em época de seca? Descreva. Então, vamos lá. O clima ele fica quente, tá? A paisagem fica seca e os animais emagrecem e morrem, certo? 2. A água é importante para o cotidiano das pessoas e para as plantas e os animais. Explique a importância da água no dia a dia. Então, nós sabemos que nós precisamos de água para quase todas as atividades, do nosso cotidiano. Para beber, para se lavar, para cozinhar, enfim. Assim como os animais e as plantas, que dependem da água para sobreviver, No caso, eles precisam dela como, para se hidratar e a planta para produzir alimento para si mesma, certo? Então, aqui a gente encerrou sobre isso, Ceará no segundo reinado. E agora, indo para a correção de as políticas no Ceará, o que a gente tinha era somente essa pesquisa, que pediu para pesquisar sobre as ações de combate à seca no Ceará. E aqui eu trouxe, a minha pesquisa, dessa parte aqui em vermelho, que diz que dentre algumas ações de combate à seca já em andamento, nós podemos citar a implantação de cisternas, os poços, carros-pipas e programas de abastecimento de água, tá? Essas aqui são algumas das ações que são feitas aqui no Ceará, de combate à seca. Você fez a sua pesquisa, a gente compara para ver se vocês encontraram ali as mesmas ações, certo? Continuando, a gente vai agora, para o nosso próximo conteúdo, que é sobre a República no Ceará, certo? Vendo ali sobre o Ceará republicano, na página 130, a gente tem aqui, esse é um jornal, uma publicação que fala do Ceará e a proclamação da República, tá? Que foi em 16 de novembro de 1889, tá? Essa publicação. Continuando na próxima página, a gente tem falando um pouco mais sobre essa proclamação, tá? E aqui fala o seguinte: que o segundo reinado durou até 15 de novembro de 1889. Foi um período longo e muito importante na história do Brasil. No decorrer da década de 1889, as ideias republicanas espalharam-se pelo Brasil. O Brasil foi uma monarquia governada pelos imperadores Dom Pedro I, que governou de 1822 a 1831, e Dom Pedro II, que governou de 1840 até 1889. Em 15 de novembro de 1889, os militares proclamaram a República no Brasil, apoiados por setores da classe média urbana, cafeicultores e intelectuais, provocaram uma rebelião no Rio de Janeiro que culminou na deposição de Dom Pedro II. Estava derrubada a monarquia e instaurada a República no Brasil. A partir daí, a forma de governo do Brasil é a República, a qual é governada por um ou uma presidente.
O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, né? De imediato, o Ceará aderiu ao movimento da Proclamação da República. Aqui nós temos a Proclamação da República em 1893, obra de Benedito Calixto, né? Nós temos aqui registrado o período da Proclamação da República nessa obra. E que, continuando, foi deposto o presidente da província e aclamado o governador provisório, o coronel Luiz Antônio Ferraz. Em 1890, foi promulgada a primeira Constituição do Estado do Ceará. Então, né, pegando ali o embalo da Proclamação da República, né, no Brasil, o Ceará ele fez o que? Foi deposto, né, o presidente da província, que era uma província, né, o Ceará, foi deposto o presidente, né, e aí foi colocado um governador provisório, que foi o coronel Luiz Antônio Ferraz, né, e aí em 1890 foi promulgada a primeira Constituição do Estado do Ceará, tá? Continuando, né, falando sobre a República Oligárquica, na página 132, a gente tem aqui, deixa eu aproximar, dizendo o seguinte, que o período que vai da Proclamação da República, né, que foi ali de 1889 até 1930, é conhecido como República Velha, tá? Ou República Oligárquica, por causa do domínio das oligarquias na política brasileira durante esse período, tá? No início do período republicano, formaram-se várias oligarquias, poder que uma ou mais pessoas exercem sobre o governo mediante apoio político e troca de favores, tá? A gente chama então, né, recapitulando, de República Velha ou República Oligárquica, esse período de 1889 a 1930, tá? E aqui traz um pouco, né, uma curiosidade sobre os coronéis, né, que eles eram muito poderosos, né, proprietários proprietários rurais e muitas vezes chefes políticos, determinavam em quem as pessoas que dependiam economicamente deles deveriam votar. Essa prática era chamada de voto de cabresto. Agindo assim, eles garantiam o total controle sobre o governo estadual. O voto por cabresto, uma das formas mais comuns de controle das eleições, era feita em espaços de controle desses coronéis. As regiões rurais formavam verdadeiros currais, onde, tal como o gado, os eleitores eram dirigidos pelos interesses escusos das elites. Portanto, curral eleitoral foi o termo que historiadores que se debruçaram em estudos sobre esse momento da Primeira República batizaram os locais, em sua maioria regiões rurais, comandadas por coronéis que se utilizavam do voto por cabresto para garantir a manutenção de seus interesses dentro da lógica de um acordo maior, que era a política dos governadores e em âmbito nacional a política do café com leite. Então, o que era o voto de cabresto, né? Os donos, né, de terras, no caso os coronéis, eles induziam as pessoas que trabalhavam para ele, né, as pessoas mais pobres que dependiam dele economicamente, em quem eles iam votar. Eles diziam quem eles deveriam votar. Assim, eles mantinham, né, sempre ali o poder entre eles, certo? Por isso que era chamado de voto de cabresto, né? Cabresto está se remetendo a isso que a gente coloca no cavalo, né, para puxar o cavalo. Por isso que tem aqui essa imagem, né, que representa o voto de cabresto, é como se fosse o coronel puxando aqui o eleitor, né, levando ele até a urna para ele votar, certo? Continuando, a gente tem falando aqui sobre a política do café com leite, na página 134, né, entendendo um pouco sobre essa política, diz o seguinte, que a política dos governadores foi um acordo entre governadores e o governo central, pelo qual os grupos políticos que governassem os estados dariam apoio irrestrito ao governo federal. Essa política deu origem às famosas políticas do café com leite, na qual os políticos de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. São Paulo era um grande produtor de café e Minas o principal produtor de leite do país. As ideias republicanas no Ceará sempre foram manifestadas pela elite local. Um bom exemplo vem dos movimentos de 1817 e 1824, quando a província demonstrou praticamente o desejo de implementar o governo republicano.
A notícia da proclamação da República chegou à Fortaleza no final da tarde do dia 15 de novembro, através de um telegrama assinado por Quintino Bacaiúva. Logo, se espalhou por todos os cantos da cidade. Na Praça do Ferreira, a população começou a se movimentar. Então, como vocês estão vendo aí, né, essa política do café com leite era quando o governo, né, a república, né, no caso que tinha sido instaurada no Brasil, ela era ali revezada entre São Paulo e Minas. Como São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite, foi chamado de política do café com leite, certo? E aí, como está dizendo aqui, Ceará ficou sabendo, né, da proclamação da República no mesmo dia da proclamação, né, só que foi à tarde, no dia 15 de novembro, através desse telegrama, e aí as pessoas começaram a se movimentar, a se aglomerar ali na Praça do Ferreira, né, para espalhar a notícia. Continuando, só passar aqui, a gente tem falando agora sobre a oligarquia de Accioli, né, que é ali na página 135 a 137, tá? Sobre a oligarquia, consiste no governo de algumas famílias poderosas que controlavam a administração pública e os partidos políticos, manipulando as eleições e garantindo sempre a vitória de seus aliados. A mais famosa oligarquia no Ceará foi comandada pelo comendador Antônio Pinto Nogueira Accioli e seu grupo político, que governaram o Ceará de 1896 até 1912. Ao longo desses anos, muitos fatos foram desagradando a população cearense, tais como os atos de violência, corrupção e autoritarismo da oligarquia de Nogueira Accioli. A oligarquia Accioli desviava as verbas públicas para si. Com isso, não atendia às necessidades da população, utilizava a fraude eleitoral e o voto de cabresto, além de não socorrer as vítimas da seca de 1898 a 1900. A população de Fortaleza, cada vez mais indignada com os abusos, né, do governo de Accioli, decidiu iniciar uma revolta para retirar a oligarquia acciolista do poder, certo? Então, Accioli, ele foi um dos primeiros, né, a comandar o Ceará logo após a proclamação da República do Brasil, né, no governo de oligarquia, né, na República Oligarca. E aí, como a gente está vendo aí, né, a população da época sofreu bastante porque ele desviava as verbas, né, eles não socorriam as vítimas da seca, roubava do povo, né, tinha muita corrupção. E as pessoas resolveram tirá-lo do poder. Então, aí, em 1912, a oposição lançou o coronel Franco Rabelo como candidato ao novo governo do estado contra o candidato Accioli. Com o apoio dos fortalezenses, foi organizada uma passeata com a presença de muitas crianças para demonstrar que o futuro do Ceará estava na candidatura de Franco Rabelo. Então aqui tem uma imagem, né, das pessoas se movimentando, aqui no meio tem muitas crianças. E aqui tem alguns, né, exemplos de jornais que saíram na época. E aqui diz o seguinte, deixa eu só aproximar aqui. A passeata das crianças não foi respeitada por Nogueira Accioli, que deu ordem para que a polícia atacasse no momento que se aproximavam da Praça do Ferreira. O resultado foi trágico, muitas pessoas feridas e algumas crianças mortas. A população indignou-se diante de tanto autoritarismo e a capital cearense virou palco de uma verdadeira guerra que durou 3 dias. Diante da revolta popular e sob a ameaça de ser morto, Accioli foi obrigado a renunciar ao governo do Ceará em 24 de janeiro de 1912, após 16 anos no poder. Pouco tempo depois, Francisco Rabelo foi eleito para governar o Ceará. Então vocês viram que o final foi bem trágico, né? Teve essas guerras, essa guerra que durou 3 dias, né? Infelizmente muitas pessoas morreram, dentre elas crianças. E como ele estava sendo ameaçado, né, porque a população se indignou muito, né, contra esse ato dele, ele acabou pedindo, né, para sair. Ele pediu para, ele largou o poder, né, ele renunciou no caso, em 1912, certo? Então agora vocês vão fazer as atividades. A gente tem a atividade da página 130, né, que é a questão 1 e 2 só. Aí tem da página 132, que é a parte ali do agora, eu já sei. 134 e 135, que também é agora já sei, e 138 também, só as questões ali do agora já sei, certo? Vai estar tudo isso aqui na agenda para vocês acompanharem, tá bom?
E eu espero que vocês façam atividades. Quando for na semana de correção, a gente corrige tudo, tá bom? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. Se cuidem, até a próxima aula.